E o nosso assunto é muito importante porque trata-se da homilética. E a homilética tem sido uma disciplina teológica mais comentada e discutida no campo teológico, tendo em vista ela ser a regra básica para todo e qualquer pregador. Eu falo regra básica. Então, todo pregador precisa estudar, porque o que ele mais faz é pregar. Assim como texto sem contexto, como explicamos em aulas passadas, ele passa a ser um pretexto para que você possa ensinar heresias, e isso é muito ruim. Tá bom? Então, o conhecimento hermenêutico para qualquer pessoa, e exegético e homilético, pode evitar que você ensine heresias que possam levar pessoas à destruição. Portanto, de uma forma muito simples e tranquila, eu estou aqui quase todos os dias, não todos os dias, tratando esse assunto e tantos outros teológicos, tá bom? Para o crescimento dos irmãos, tá bom? Por exemplo, quando Tiago escreve no capítulo 3, versículo 1, ele diz: meus irmãos, não sejai-vos muito de vós mestres, sabendo que recebereis um mais duro juízo. Ou, quem é mestre, o juízo vai ser mais severo pelaquilo que você ensinou para as pessoas. Então, no nosso assunto de hoje, na nossa aula de hoje, vamos comentar, vamos conversar, vamos tratar com vocês o uso de bons hábitos. Sem bons hábitos, sem pregação. Sem bons hábitos, você não vai sair do raso, não vai sair da sua rotina, de lugares pequenos, de falar em lugares pequenos e nunca evoluir para lugares maiores. Então, o uso de bons hábitos, de regras, vai te auxiliar neste assunto. Então, por isso, da importância de estudarmos de uma forma especial a homilética, tá bom? Então, esse assunto de hoje é muito importante porque fala da comunicação, da mensagem do Evangelho e da melhor maneira de falar, de se comportar e de transmitir a palavra de Deus. Então, os bons hábitos eu vou falar em relação as melhores formas de se comportar em um púlpito ou quando você está no púlpito. Porque ele é tão almejado, tão querido e tantas pessoas fazem mau uso, não sabem se portar, não sabem se vestir, não têm conhecimento de nada e acha que para Deus podemos fazer porque Deus aceita, é normal, tá bom? Eu já ouvi vários tipos de pregadores, vários tipos de pessoas, de oradores, alguns bem interessantes, outros brilhantes, outros que breve, outros com ideias sensacionais, outros muito ruins, outros devagar demais. Então, os bons hábitos vai nos tornar, na realidade, mais parecidos com Jesus, porque, na realidade, você, quando usa os hábitos hermenêuticos, homiléticos, principalmente os homiléticos na postura, no púlpito, isso vai te fazer uma pessoa melhor em todos os aspectos. Então, não importa quem você seja. Tudo bem? Então, eu quero começar falando de um uso que eu nunca vou esquecer de Jesus. A questão é o uso da linguagem simples e clara. Gente, a linguagem simples não é simplória. Não é aquela linguagem sem conhecimento. É uma linguagem que ela pode ser profunda, mas que as pessoas entendam como o que você está falando. O pregador precisa usar as palavras que possam alcançar todas as pessoas
que estão lhe ouvindo, ou seja, você que fala, você que ministra na escola dominical, na faculdade, você que é professor, você que ensina no culto de ensino, você que prega, você que está em cultos e tem oportunidade de se expressar. O grande fracasso é as pessoas não entender as suas palavras. Ou seja, a linguagem ela tem que ser simples e clara, não simplória, sem conhecimento, sem conteúdo. Ela tem que ser carregada de conteúdo, mas simples e clara quando a pessoa entende. Eu estou vendo muitos professores explicam mal, pregam mal, dão uma aula, ninguém entende, aí as pessoas quando fazem, os alunos fazem uma pergunta e dizem assim, mas eu não entendi, explica de novo. Então muitas vezes, todas as vezes que eu ensinava presencialmente, e agora que mudou muito online, e eu estou aqui com muitas pessoas em todas as nossas redes sociais, Instagram, os 2 youtubers, canal no YouTube e todas as nossas páginas, quando as pessoas fazem uma pergunta ao vivo ou algo nesse sentido, eu redobro a minha atenção para saber se eu estou sendo claro com a minha expressão, com o meu ensinamento. Então eu preciso ser claro. Primeira coisa, do bom hábito, é linguagem que as pessoas entendam. Esse é o primeiro assunto. Jesus era especialista nisso. Quando ele falou com a mulher samaritana, ele usou uma linguagem que a mulher entendeu. Estava mexendo com água, indo buscar água. Então Jesus usa uma linguagem totalmente diferente quando ele vai falar com Nicodemos, usa uma linguagem erudita. Mas hoje nós vivemos em época que as pessoas são tão superficiais na mensagem, por não estudar, por não se preparar, por não fazer um curso, só usam uma linguagem simples. Quando elas têm a oportunidade de falar para alguém de um nível melhor, ela se perde toda. Não tem conhecimento nem para honrar a sua fé ou para justificar por que ela é cristã. Não sabe por que ela é crente. Se alguém fizer 3, 4 perguntas, ela não consegue. Então, a linguagem ela tem que ser simples, não simplória, mas a linguagem ela tem que ser simples e na questão de que o pregador, que a pessoa que está ouvindo, ela entenda. Então, esse é o primeiro bom costume, bom hábito, que a homilética te auxilia para que você entenda que não é que eu não tenho que estudar. Tem pessoas que às vezes entram direto nas aulas dizendo assim, não, mas Deus usa até a jumenta. Usa jumenta, usa cavalo, usa homem, tá bom? Usa céu, usa mão, usa quem ele quiser. Mas nós não estamos mais nesta época. Estamos na época da tecnologia, do conhecimento. E eu é que tenho que pegar uma mensagem complicada, tornar ela simples e fazer com que as pessoas entendam com facilidade, tá bom? Então, a minha clareza tá com que a grande questão é a seguinte, é eu tornar assuntos polêmicos simples e consiga transmitir em uma linguagem simples. Por exemplo, cheio de professor de grego e de hebraico. Eu estava vendo agora essa semana, um judeu dando aula. É incrível a forma simples e profunda e clara que ele estava ensinando o hebraico bíblico, que todas as pessoas que lhe ouvem e que lhe assistem lhe entendem. Eu falei, mas pode, com tanta facilidade. Que linguagem simples, mas um conteúdo tão profundo. Então, hoje falta nas nossas escolas professores com assuntos mais profundos com uma linguagem simples. Quando o professor, algumas pessoas começam a ensinar, algumas pessoas eles complicam tanto que em vez deles ajudarem, eles atrapalham. Por quê? A mensagem fica inatingível, as pessoas não entendem. Usa muito hebraico, usa muito grego, usa aramaico, usa um português tão polido que as pessoas não conseguem raciocinar ou acompanhar
Agora, existe o público certo para você poder usar. Aí que está a habilidade, a destreza, a experiência e a estratégia na hora de usar, quando você olhar para o público e entender para quem você está falando, tá bom? Por exemplo, quando eu dava aula, sempre presencial, o que era que eu tinha que saber? Curso básico, médio, bacharel. Era difícil dar para o curso básico, mas sempre dava médio e bacharel. Então, quando eu começava a aula, o que era que eu tinha que fazer? Eu tinha que entender, quando eu era principalmente convidado para dar uma aula, que eu não estava inserido da grade. Aí eu perguntava qual é o nível dos alunos e quanto tempo eles estão estudando teologia, para que eu pudesse ter noção qual era o conhecimento teológico daqueles alunos, para que a minha linguagem eu pudesse ser mais difícil ou uma linguagem mais simples, tá bom? Então, o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês aqui hoje é a questão da linguagem simples. Isso é muito importante, é um bom costume para quem estuda a palavra de Deus, tá bom? Linguagem simples. Não adianta ficar falando hebraico no púlpito, meia hora de hebraico, meia hora de português que ninguém usa, e você não vai ajudar, você vai atrapalhar. Aí eu, por exemplo, esses dias eu fui em um lugar simples, de pessoas simples. Mal as pessoas tinham terminado o segundo colegial por causa da situação. Aí um menino novo, sabe? Aí ele novo, estava começando, mas aí ele fazia questão em usar a gramática certa. Isso não é problema, tem que ser usado. Mas aí ele passa a não ter aquela mensagem clara. Eu estou sendo claro? E você, como um orador, como um pregador, você precisa ter consciência disso. Tá bom? Esse é meu objetivo aqui hoje na nossa aula. Bom, eu nem preciso falar de Jesus, né? Jesus é o nosso maior exemplo disso. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês é... Eu sofri muito com a questão da identidade, da minha identidade, de eu me descobrir como pregador e dizer assim, olha, esse é o meu estilo, esse é o meu estilo e eu vou, a partir de hoje, ser desta forma. Levei anos para descobrir o meu estilo. Então, quando eu fui descobrir que eu era mais ensinador, que eu gostava mais de ensinar e queria que o pessoal do Instagram, o meu ministério fosse reconhecido, não por barulho, por bagunça, por reteté, sabe? Não, mas por ensino, transformar vidas através do ensinamento da palavra de Deus. Então, quando eu falo isso, eu estou falando exatamente na questão do estilo próprio. Então, eu sei que quando você começa, você ouve muita gente e isso bagunça você. Então, quando eu comecei, eu ouvi muita gente. Eu ouvi muitas pessoas até adquirir meu estilo próprio. Eu sei que nós não devemos imitar ninguém. Eu sei que o pregador deve ser natural. Eu sei que eu tenho que usar a minha própria personalidade, aquela que Deus me deu e tem me dado. Mas quando você começa, a gente não consegue entender isso. Então você ouve muita gente, dependendo da situação, como na minha época, quase 30 anos atrás. Então, a minha época de ouro, de ouvir pregadores de ouro, sou da geração que eu ouvi pregadores de ouro com grandes mensagens. Então, eu estive junto. Então, eu escutei muito Napoleão Falcão. Eu escutei muito Gesiel Gomes. Na verdade, Gesiel Gomes, mas depois Napoleão, que veio depois dele. O Gesiel Gomes era esplêndido a nível de conhecimento, com muita graça, com muito conhecimento e um grande ensinador. Um mestre, uma bíblia. Então, eu ouvi muito Hidecaso Takayama. Eu vi muito Gilvan Rodrigues. Eu ouvi muito Hidecaso Takayama, Gilvan Rodrigues, Napoleão Falcão. Gilvan Rodrigues, já falei isso. Esses eram os mais. Gilmar Santos veio depois, com a oratória muito boa, com seu estilo próprio, e cada um com um estilo. Tá? Você via Napoleão Falcão com aquele estilo dele,
Gilvan Rodrigues, com aquele estilo que ninguém conseguia acompanhar, né? E Decaso Takayama, eu sempre gostei porque os Decaso Takayama foi sempre mensagem com muito poder e com muito conhecimento. Então eu sempre fui uma pessoa que gostei muito. Então, quando você unia esses pentecostais brasileiros, e eu comecei a ouvir outros pentecostais que não eram brasileiros, como por exemplo, para estar vivo hoje, que é o pastor da Bíblia, se você depois puder adquirir a Bíblia do Expositor, que está traduzida para o Brasil, tenho ela aqui, que é Jim Swagger. Eu fiquei impactado com o estilo, com o nível, com a mensagem, com a preocupação dessas pessoas, desses grandes pregadores em relação às suas grandes mensagens. Então, cada um com seu estilo. Então, tinha época que eu estava um pouco parecido com o Gilvan, tinha época que eu estava um pouco parecido com o Napoleão, tinha época que eu estava um pouco parecido com o Gilmar Santos, tinha época que eu estava parecido um pouco com Gesiel Gomes. Eu tive uma crise de identidade até descobrir quem eu era. Então, eu acredito que muitos de vocês que estão começando, quem está começando agora, enfim, sabe o que eu estou falando, né? Então, teve essa dificuldade de identidade. Depois você se conhece, entende o seu perfil, entende o seu estilo próprio e deixa Deus te usar. Nós não precisamos imitar ninguém. Hoje nós estamos numa geração que todo mundo tem um estilo parecido, todo mundo quer ter o mesmo estilo, todo mundo... Não, cada um tem um estilo. Não adianta, gente, eu tenho o meu estilo, e é o estilo dentro do seu ritmo e da sua naturalidade. Eu estou sendo claro com vocês? Então, vamos partir por aí, tá bom? Carlos Alberto, Deus abençoe. Tem uma mensagem do Takayama que nunca esqueço. Deus desconhecido, meu Deus do céu. Isso em fita VHS. Alex, Pastor Silas Malafaia, Souza, Carlos, Deus abençoe. Obrigado, gente. Você que está deixando o seu coração, um coraçãozinho aí, curtindo, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Facebook, Alexandre Freitas, Deus abençoe. Pastor, Presbítero Alessandro, Ministério do Belém, Jardim Lucélia, Alexandre, Jardim Lucélia, aqui perto, Deus abençoe. Alexandre Freitas, é uma satisfação, obrigado pela tua participação aqui ao vivo. Irmão Carlos, presbítero, irmão Carlos, a do Takayama, eu assisti naquela época todas de Takayama, porque as livrarias não tinham muito, a maioria dos livros que tinha nas livrarias era sobre evangelismo, missões. Então não tinha esse mundo que nós temos hoje aí de livros pesados, né? Então automaticamente hoje nós temos um arsenal de Bíblias sensacionais, tá bom? Então o estilo é muito importante. Meu estilo eu descobri. Eu consigo usar a homilética com a oratória para usar técnicas para ensinar para casais. Eu ministro há muitos anos para cada estilo, mas eu descobri que o meu estilo é ensinar, pregar ensinando, graça, unção, mas com muito conteúdo. É o meu estilo, porque quando eu comecei eu errei muito. Bom, deixa eu ver aqui no Instagram. Pessoal, estamos simultaneamente em todas as nossas redes sociais agora, tá bom? Então, obrigado a todos vocês que estão no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos, no canal Formação de Pregadores e também, deixa eu me ver aqui, vocês que estão no canal Formação e também no Facebook e no Instagram. Carlos, estou fazendo o curso, estou gostando muito, muito obrigado, Deus abençoe. Marconi, o que o senhor acha do estilo do pastor Josué Brandão? Eu, particularmente, ele tem um perfil que eu conseguiria congregar lá com muita satisfação. Primeiro, ele é um ensinador. Segundo, é um homem de Deus tremendo. Tem um estilo de uma mensagem
bíblica, cristocêntrica, com muito conteúdo e muito comprometimento com o estudo da palavra de Deus. Então, é uma mensagem ampla. Hoje, no Brasil, é um dos que mais se destaca em uma mensagem bíblica, cristocêntrica, com conhecimento, assim, de nomes, tá bom? Então, uma pessoa que tem meu respeito, minha admiração, independente de nunca, não o conheço, não sei, mas já assisti muitas mensagens. Só que sei o seguinte, ele é da mesma geração que eu, tem a mesma época de idade, e o mesmo tempo, desde quando eu me entendo de gente pregando, é o tempo que ele prega. Eu já tive com ele pregando, ele não era muito conhecido em Itu, e eu estava pregando também. Nem ele era conhecido, e nem eu sou até hoje, mas ele é, entendeu? Mas ele tem um estilo maravilhoso. Eu lembro que ele vendia as fitas em VHS, naquela época, VHS e as fitinhas cassete, que é essas aqui, ó. Comecei a falar pro pessoal do Instagram que essas aqui, isso aqui era quando eu comecei. Desfiz de todas na época, né? Mas ainda sobrou uma remanescente para me mostrar para vocês. Opa. Deus é bom, viu, gente? Deus é bom. Tudo bem? Deixe-me ver aqui. Vamos ver aqui os comentários. Vamos ver. Michele, e a paz do Senhor, boa noite, pastor. Hoje o nosso assunto é muito importante, Michele, muito obrigado, boa noite, Deus abençoe. Denilson Silva, amém, pastor. André Márcia, Salvador, Bahia. Um abraço a todos os nossos irmãos da Bahia. Marco Freitas, Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela participação, obrigado por acompanhar aqui tudo de pertinho, tá bom, gente? Obrigado a todos em nome de Jesus. Bom, vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto de hoje. Gente, você que ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Ricardo Borges, um abraço, Deus abençoe. Gente, o meu telefone é o pequeno, tá? Maria Regina Leandro de Capão de Canoa, é Rio Grande do Sul? Suas aulas têm sido bênção, pastor. Obrigado, Michele. Deus abençoe. Ricardo, Deus abençoe. Doutor Carlos Guimarães, obrigado. É sempre uma satisfação. Martins, Deus abençoe. Um abraço a todos os irmãos do Instagram. Estamos simultaneamente, gente, nós estamos simultaneamente em todas as nossas redes. Então vamos aqui, falamos sobre estilo. Agora eu quero nas aulas passadas, na aula passada, eu falei muito sobre a questão do uso do tom da voz, de usar o som de um tom audível. Então, qual é um bom costume que te leva longe? É você saber usar o tom audível, que as pessoas possam ouvir. Caso o som esteja baixo, você deve pedir mais som. Quantos de vocês que nunca pediram e não ouviram alguém pedir? Tem como me dar um pouquinho de som? Só que você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você pede o som. Hoje as igrejas são modernas. Aumenta o som do teu retorno, mas não aumenta o som da igreja. E na realidade, você tem que se ouvir bem para que você possa falar bem, porque falar bem é ouvir bem. Falar bem é ouvir bem. Então, se o som estiver baixo, você tem que pedir de uma forma educada, porque existe ética para se solicitar a possibilidade. Meu irmão, tem como, por gentileza, me dá um pouquinho de retorno só? Não usar arrogância. Isso é muito perigoso. Bons hábitos. Gente, eu aprendi o seguinte: bons hábitos faz você entrar em qualquer lugar. Mas se você não souber permanecer com bons hábitos, você nunca mais volta naquele lugar. E essa é uma grande realidade. Por isso que tem pessoas que conseguem ter sucesso rápido e cair tão rápido. Tá bom? Então isso é um problema. Concorda comigo? Então, eu estou falando aqui na questão de você perceber que as pessoas não te ouvem. Como era que era usado isso antigamente, que não tinha caixa, até hoje nós temos igrejas com galeria em volta, galerias redondas, sons. Como ver isso? Tá bom? Agora, não esqueça que gritar não significa poder. Gritar não significa que vocês têm poder, tá?
Gritar não é o poder, não é aí. Então, pense bem, porque isso é muito importante para que você possa ter sucesso. Esse hábito vai te levar longe. É um bom hábito. E olha o que eu estou falando. Se amanhã ou depois você tiver uma oportunidade e você encontrar e você pegar o microfone e você falar e você não... Posso aqui ser sincero com vocês, não tem nada pior para qualquer pregador ou para qualquer pessoa, desculpem, que pegue o microfone para falar e o som está baixo. E quando você vai falar e ninguém que está ali na igreja consegue ajustar o som. Então você prega a mensagem inteira sem conseguir se ouvir. Então existe hoje pessoas porque se acostumaram, e na realidade nós se acostumamos. Então, se você não tiver um bom retorno, você não consegue transmitir da melhor forma possível, porque a igreja é grande, tem muito eco. Você está falando aqui, a igreja é tão grande que você não tem certeza se as pessoas estão te ouvindo. Por isso que existem sons e sons nas igrejas. Agora, não porque que o som está baixo que você tem que gritar, porque o problema hoje de muitas pessoas é que gritam muito e os pastores já orientam o sonoplasta a baixar o seu som, porque você grita muito e não sai nada. Tá bom? Então esse é um ponto importante, para mim é um terceiro ponto mais importante aqui dentro dessa parte de ética na fala, tá bom? Isso para mim é fundamental, você saber usar o seu tom de voz usando o microfone, que isso é dificílimo, existe muita habilidade. Eu falo, às vezes, repito, mas quando você pega o microfone, você esquece que ele não pode ficar na boca, colado na boca. Tem microfones que fedem muito, muito, porque as pessoas fedem, e ali cai muita saliva das pessoas. E tem pessoas que colam a boca ali, como se estivesse cantando algum tipo de música que exige, não sabem pegar no microfone, tá bom? Então a voz tem que ter, se o som, aí o que algumas pessoas fazem? Encosta o microfone mais próximo da boca para poder o som sair mais, aí o sonoplasta vai lá e baixa de novo. O certo é o seguinte, você ser amigo do som e do sonoplasta e do pastor. Então, fale audível. Essa é uma tarefa que somente a experiência vai te dar. Tá bom? E quando alguém baixar o som 99%, para você ficar rouco e não conseguir mais falar e entregar o púlpito, entregar o microfone. Tá bom? Quando eu falo isso, eu estou falando para quando você fala assim, quando você é audível, o objetivo maior é para que você fale diretamente aos ouvintes. Como é que eu falo diretamente aos ouvintes? Eu procuro atingir o público presente ali, que está ali. Eu vou tentar evangelizar aquelas pessoas que estão ali naquele momento. A minha mensagem, que ela seja evangelística, expositiva, que seja para avivar, para levantar, que seja para corrigir, que seja um sermão de teológico, não importa, mas que as pessoas, que ela atinja as pessoas. Vou repetir, quando você falar, atinja quem você está te ouvindo. Aqui eu tenho gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Telegram, no Instagram, alunos nos assistindo nos 2 canais. Estou em mais de 5 redes sociais agora e aqui vendo todos vocês aqui na minha frente. E qual é o meu propósito aqui, meu objetivo dessa mensagem? É uma mensagem de conselho, de orientação. É uma mensagem de capacitação e preparo de bons costumes homiléticos para que você possa desenvolver a pregação. Tá bom? Então, há muito tempo, eu tenho conversado com alguns amigos experientes nessa área e pregam muito e desenvolve esse ministério da pregação há muitos anos. E um ponto importante que tratamos do bom costume na homilética é a questão de usar o corpo todo, de você olhar ao seu redor, ao lado, de você usar o seu corpo, usar o corpo inteiro, porque o corpo fala, tá?
Só que e agora um mau hábito é quando algumas pessoas olham só para uma pessoa só. Isso, gente, não fica só. Tem pessoas até hoje que têm muito medo de falar, tem muito medo de pregar, tem muito medo de ensinar a palavra de Deus. Então, quando estão no púlpito, elas olham para uma pessoa só e passam 10, 15 minutos só olhando para uma pessoa. Nunca faça isso. Use o seu corpo. Procure olhar para todos os lugares quando você puder, tá bom? Isso é muito importante. Isso é um bom costume, é um bom hábito para quem fala em igrejas, principalmente, na realidade, em qualquer lugar, tá bom? Mostra segurança, mostra equilíbrio, mostra maturidade, mostra que você domina, mostra que você tem hábito, mas eu não consigo, então, em frente. Não importa, em frente, porque você vai conseguir. Agora, você sempre dizendo que você não consegue, eu não consigo, não vou conseguir, é muito difícil. Todo mundo tem medo, medo de falar, medo de não isso é geral. Eu tenho um curso aqui de oratória que a maioria das pessoas não consegue colocar em prática aquilo que estudam, e outros não conseguem ler, conseguem estudar, mas não conseguem falar aquilo que estudou. Então, precisa ser acompanhado sempre por alguém, por um professor, por uma pessoa que tem mais experiência, para que possa orientar a pessoa da melhor forma possível. Tá bom? Então, fale sempre usando o corpo, mas usando o corpo de uma forma, vocês sempre vão me ver usando o corpo, apontando para cima, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre essa questão da questão do corpo, porque o corpo é expressão de gestos. Então, os gestos existem os gestos literais e os gestos figurativos, tá bom? Quando você aponta para uma cadeira, quando você aponta literal para algo, quando você aponta para uma cadeira do púlpito, esta cadeira, você aponta. Quando você aponta para o céu para cima, o inferno para baixo, sabe? Então isso é muito importante dentro de uma mensagem. Olha, deixa eu até aproveitar aqui, eu vou falar sobre isso e vou ler o comentário de vocês. Uso de gestos é tão importante, uso de mãos, e você é bom evitar alguns problemas. Uso das mãos. Quando você usa a mão demais, excessivamente, você tem que evitar, tá bom? Por quê? Porque tem gente que já quer usar, aí você está com problema. Então, os gestos, o corpo fala. Então, use as mãos sempre. Agora você tem que evitar alguns erros, né? Tem gente que põe a mão para trás, sim, aí fica com a mão para trás o tempo inteiro. Ou prega falando com as mãos nas costas, tá bom? Então isso você tem que evitar. Porque imagina eu falando, aí eu pegar a mão e, por incrível que pareça, você vai ver gente pegando caneta e fazendo isso aqui, ó. Que a minha aqui não tem. Ele fica assim, clique, falando por causa do nervosismo para controlar e tira a atenção de quem está ouvindo. Aí coloca as mãos no bolso, fica o tempo todo falando com as mãos no bolso. Não, gente, não é ético isso. Não é bom. Isso não é bom. Não são bons costumes homiléticos, tá bom? Então você ficar cruzar os braços quando você está pregando, comunicando, porque você tem que entender o seguinte. Na aula passada eu comentei muito sobre isso, sobre a questão da comunicação, né, sobre o gesto e as palavras. 7% conteúdo, 38% o tom da voz, olha o tom da voz como é importante. E 55% gestos e expressões faciais e não verbais. Então o ser humano comunica por volta de 700 mil maneiras, tá bom? E cruzar os braços é uma forma, um gesto defensivo, né? Você está assim, você está simplesmente se defendendo. Isso é o que os psicólogos observam, principalmente quando você vai fazer uma entrevista, quando você está conversando, que a pessoa se fecha, geralmente para você estar ali conversando, então, sabe? Então,
Essas 700 mil maneiras de se comunicar, a gente, às vezes escolhemos as maneiras piores na comunicação. Então, os gestos são bons hábitos que você pode fracassar e pode também ter sucesso. Aí você fala, mas o que é isso? O que são gestos, né? Na realidade, os gestos realçam a palavra, tá bom? Que na realidade realçam a palavra, sublinhando o sentido de esculpir a sua imagem. Então, qualquer pessoa, ou todo o corpo, né, está envolvido na questão desta gesticulação, na mímica. Então, os braços, a cabeça, os pés, o corpo, levantar. Isso faz parte também da pregação. Saber usar isso ao favor da mensagem, na transmissão, né, do evangelho. Tá bom? Então, agora, o que eu oriento sempre é o seguinte: como gesticular, como usar isso realmente da melhor forma possível dentro de bons hábitos, né? Então, como devemos usar, né? Como gesticular. Então, se for gesticular, se for usar gestos, utilize sempre de uma forma tranquila, tá bom? Então, isso é importante. Levantar a mão demais, gesticular demais, é sempre um problema. Temos que tomar cuidado. Porque, na realidade, eu observo muito bem alguns atores. E, às vezes, eu vejo alguns pregadores que são verdadeiros atores. Quando assumem o púlpito, eles se transformam na voz, na gesticulação, mas na vida dele, no dia a dia, ele não é aquele estilo de pessoa e não usa as mesmas palavras no dia a dia. Então, quando ele assume, incorpora um personagem e ele faz toda uma cena de cinema. Então, o orador, ele tem que fazer gestos, mas ele tem que tomar muito cuidado com a sua personalidade, tá bom? Porque ele tem que entender que ele não é um ator. Então, personalidade tem que falar mais. Os gestos podem até convencer, mas a atitude, o comportamento, a prática é outra coisa. O dia a dia, tá bom? Então, cuidado com os braços. Use os braços sempre para frente, tá bom? Cuidado com o cotovelo, cuidado para não pôr as mãos em lugares que não é para colocar. O dia a dia é tão louco, tão agitado, tão corrido, e você está às vezes numa adrenalina. Então, tome muito cuidado, tá bom? Bom, cuidado com o gesto demasiado, tá bom? E com os gestos de rejeição também, tá bom, gente? Tenha muito cuidado. Bom, eu vou ler um pouquinho o que vocês comentaram aí. Gente, cuidado com um gesto que eu acho feio, é quando algumas pessoas pegam o dedão assim e ficam apontando assim. Tome cuidado, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Cuidado com a cabeça, com os movimentos, cuidado com os olhos, tá bom? Todo cuidado é pouco. Cuidado com gestos de medo, cuidado com gestos de insegurança, cuidado com o seu corpo fala demais, tá bom? Cuidado para não ficar olhando uma janela fixa na igreja e ficar olhando só para ela, tá bom? Cuidado para ficar correndo de um lado ao outro do púlpito, de um lado para o outro. Então, saiba como olhar, como falar, tá bom? Cuidado com a sua voz. Tome cuidado. Olhe para A, depois olhe para B, depois olhe para C, olhe para um. Procure olhar para pessoas diferentes, tá bom? Isso vai te ajudar muito. Sorria com o coração, de verdade. A oratória sacra ensina assim, tá bom? Então, nós podemos sorria, mas que o seu sorriso seja um sorriso de verdade, verdadeiro. Não seja mentiroso nas mensagens. Não seja hipócrita nas mensagens. Prega a palavra de Deus, tá bom? E Deus vai te honrar de uma forma rica e poderosa. Então, falar com todo o corpo é você usar bons hábitos, porque o corpo fala negativamente e positivamente. Tudo bem? Bom, antes de
dar continuidade aqui. Já é 23 horas. Ei, vou ver se eu consigo terminar essa aula aqui, esse assunto aqui, tá? Eu acho que eu já vou encerrar esse assunto, tá, gente? Eu vou encerrar esse assunto hoje, mas eu vou aqui cumprimentar vocês aqui agora. Deixa eu ver o pessoal do Instagram. Pedro Santos, Deus abençoe, um obrigado. Pastor Daniel, Deus abençoe, obrigado. Moisés, um grande abraço. DC Paulinho, um abraço. Rodolfo, Pastor Leonardo Leal, RA Soluções, Deus abençoe. Xande de guitarra. Xande de guitarra. Xande de guitarra. Gente, desculpa aqui o pessoal do Telegram, que meu celular é bem pequenininho. Tá bom? Eu vou ter que comprar um só para essas letras aumentarem. Obrigado a todos vocês. Pessoal do Facebook, um abraço a todos vocês do Facebook. Agora deixe-me cumprimentar os meus irmãos aqui deixa eu cumprimentar aqui meus irmãos do Teologia ao Alcance de Todos. Bom, vamos ver como vocês estão. Gente, um abraço a todos vocês. Estamos simultaneamente em todas as nossas redes sociais. Bom, vamos ver aqui. Pastor, rapaz, uma pessoa de baixa visão dá para ser pregador? Tem dificuldade de leitura? Hoje existe muita tecnologia para auxiliar, né? Então, você pode, se você não lê, você pode ouvir. Então, existem programas que vai fazer a leitura para você. Então, hoje você tem comentários em MP3 para você ouvir, e você tem bíblias para você ouvir e comentários exegéticos para você ouvir. Então, automaticamente, você pode pegar de tudo que você está estudando, Vitor, e ouvir um exemplo, tá? Você que tem essa dificuldade e quer pregar, então você pode ouvir mais do que ler. Esse seria o meu conselho. E isso pode ter certeza que você vai desenvolver muito, tá bom? E fazer como eu enxergo pouco também. Mas o que eu faço? Meus sermões, as letras são grandes. Aqui, quando eu vou ler aqui no Instagram, eu tenho algumas dificuldades porque é pequenininha as letras. Vou mostrar aqui para vocês o tamanho do celular. Então, opa, ó, pequeno. Tá vendo aqui, pessoal? Celular pequeno. Então, as mensagens ficam pequenas demais. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade hoje, mas não foi a vida inteira, né? Mas ouço bastante e assisto bastante. Então, isso tudo ajuda, tá bom? São ferramentas que te auxiliam, tá bom? Francisco José, a paz do Senhor, pastor. Estou assistindo da cidade de João Camara, Rio Grande do Norte. Um abraço a todo mundo de João Camara, essa cidade maravilhosa que está chegando esta aula, tá bom? Sabe as palavras, pastor? Que Deus continue abençoando grandemente. Esdras, um abraço, Esdras, Deus abençoe. Edinaldo Alves Silva, Edinaldo de Pedreiras, Maranhão. André Macia, pastor, como vencer o medo de pregar? André, não se vence o medo de pregar. Você vai sempre ter medo de pregar. O que você tem que fazer é ir lá e pregar. Que eu seja sincero, até hoje eu tenho medo de pregar. E como que eu venci? Indo lá, é o meu maior sonho, eu vou vencer o medo de pregar, eu vou vencer minhas ansiedades. Então eu vou treinar, vou repetir, vou orar, vou melhorar e vou pregar mesmo com medo. Só que aí a melhor forma, André, é você aprender a forma correta, tá bom? Como nas aulas anteriores eu mostrei, talvez vai ser não esteja mais no YouTube, eu vou verificar, mas se você não é aluno, então, para você entender como você estudar, como você preparar, como você fazer toda a preparação do sermão e como você aplicar, estudar e como você vencer o medo pregando, tá bom? Então, medo é uma coisa que a gente vence fazendo, é a única forma, o restante é tudo conversa. O medo é quando aí você vai ter que usar técnica, eu vou ter que te ensinar técnica de começo, técnica de início, técnica de fim, técnica de introdução, o que fazer. É algo individual. Se vence de uma hora para outra. Você precisa de ajuda, de orientações, de técnicas. Então, no meu canal, Formação de Pregadores, ó, esse aqui
Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar aqui o meu canal, Formação de Pregadores. Cadê aqui? Esse é o meu canal, Teologia ao Alcance de Todos. O pessoal do Instagram não está aparecendo, tá? Para vocês. Só no YouTube e no Facebook. Esse meu canal aqui é novo. Ele é o Formação de Pregadores. Esse é o meu pessoal, que aqui eu trabalho mais palestras. Só que esse aqui eu trabalho toda a questão de medo. Esse aqui é o Ministério Digital. É tudo sobre cursos. Esse aqui é tudo que você pode imaginar que ensina sobre YouTube, como você... Depois que você já estiver pregando, ensinando, aí aqui eu tenho meu filho, por exemplo, vou até abrir aqui, que tem o Ministério Digital Cristão na Internet, que ensina tudo de como você desenvolver o canal no YouTube do zero. E, enfim, está começando agora, se inscreva, é muito importante, tá bom? E como você desenvolver, isso é depois, porque aqui no nosso ministério nós ensinamos de tudo, desde o início, meio e fim, até como você se portar nas redes sociais, tá bom? Deixa eu entrar, esse é o meu pessoal, eu vou te voltar lá, se inscreva nele também, esse é o meu canal Leniberto Miranda, minha família é tudo de bom. Aqui eu trato bastante sobre família, tá bom, gente? É mais assuntos de família. Também trabalho muito essa questão, aos temas, tá bom? Bacana, vale a pena, conhece lá, indica para pessoas que precisam. Agora, agora, por exemplo, para você trabalhar a questão do medo, se inscreve nesse canal, no nosso canal. Estamos começando agora. E aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Ó, aqui eu trabalho, olha só, muito essa questão. Tem muitos vídeos. Ó. Agora, a questão de medo que decepcionam. Aqui é um canal só para trabalhar a capacitação de pessoas que querem falar. Tá vendo? Ó? Orgulho. Isso aqui é uma mensagem minha. Deus abençoe o Papo de Crente. Livre-se do medo de pregar. Aqui é um ensinamento. Muitas técnicas. Aqui é só para isso. Só para ensinar. É um canal que está sendo criado só para isso. Tá bom? Para trabalhar toda essa questão. Bom, então se inscreve aí. Vamos ver se com essa aula de hoje aqui... Estamos começando agora esse canal, o canal está novo, mas eu quero transformar ele um dos melhores canais da internet. Aqui tem conteúdo, aqui tem capacitação, tá bom? Agora, se você quiser fazer algo mais para ter diploma, para você ter algo mais estruturado, plataforma, aí é só você clicar aqui no site e nós temos cursos, ó. Inclusive até está na Black Friday. Aí nós temos aqui o curso de oratória, que tem uma grade curricular de 10 aulas, tá bom? Oratória, arte de falar bem, homilética bíblica, hermenêutica bíblica, exegese, arqueologia bíblica, hebraico bíblico, grego, português, pedagogia e videoaulas, tá bom? Aí você tem direito a histórico, pode estudar em qualquer lugar, tá bom? Apostilhas para baixar, videoaula, na plataforma do aluno. E aqui nós temos aqui também, para você que quer desenvolver melhor seu ministério, que é o nosso site. Estamos com a Black Friday para ajudar, sem mensalidade, sem matrícula, tá bom, gente? A nossa estrutura, o preço normal é 97, oratória, e o preço normal do curso de teologia é 195. Tá bom? E hoje nós estamos com esse desconto nos dois cursos, um só, por apenas R$50 nessa Black Friday. Atualizações, 10 meses, a média, mais de 4.000 páginas de apostila no total, valor único. Você tem acesso aí de 4 anos para estudar, tá bom? É só entrar em contato aqui com esse número aqui, ó, tá bom? No WhatsApp agora, e você já começa, faz a transferência ou o Pix e cadastramos você agora e você já começa. Pessoal, o pessoal do Instagram, Deus abençoe, Bruno, Deus abençoe, Márcio, Deus abençoe, Papo Crente,
nós não... isso aqui que eu estou falando não aparece no Instagram, tá bom? Somente nas outras redes sociais, tá bom? Você pode estudar em qualquer lugar. Essa é a grade curricular. Hoje, muitas pessoas estão estudando, às vezes falam, mas pastor, por que é tão barato? Uma grade curricular, um curso tão pesado. O que Deus colocou no meu coração foi em poder ajudar nesse momento de pandemia, de dificuldade que estamos passando, o Brasil, desemprego, as pessoas em casas, elas poderem ter o acesso em estudar a palavra de Deus. Esse foi o meu maior propósito. Olha essa grade curricular, são mais de 40 disciplinas, tá bom? Você tem direito ao histórico escolar, certificado, é uma bênção. Aqui eu vou entrar na nossa central do aluno. Vou acessar como visitante, vou acessar aqui, inclusive, gente, vou acessar aqui o curso. Conversei com um aluno hoje nosso, que está no bacharel em teologia, ele falou, pastor, quando que vai ter o mestrado, as pós-graduações? Falei, fique tranquilo, a partir do ano que vem, nós já vamos ter pós-graduações na plataforma, mestrados na plataforma, em níveis, o ano que vem já vou começar a gravar as aulas e já vou começar a estar liberando as aulas de pós-graduação para todos os alunos, tá bom? Mestrado em teologia. Aqui são a disciplina, aqui por exemplo, aqui são as disciplinas na plataforma, tá bom? Todas, tá bom? Aqui é muito simples, olha gente, são avisos que sempre se recebe, tá? Você recebe. Agora eu vou entrar aqui na bibliologia, gosto sempre de mostrar, manual do aluno, tudo nós temos atendimento, temos grupo fechado, inclusive eu peço vocês para que vocês nos sigam, eu vou colocar aqui, já para vocês aqui, vou colocar para todos vocês as nossas redes sociais, para vocês nos seguir no Telegram, para vocês ficarem sabendo das informações, quando tem aula, quando não tem, tudo bem? Pessoal, Deus abençoe a todos. Bruno, Deus abençoe. Então, aqui nós temos o sumário da bibliologia, o conteúdo programático da disciplina. Aqui nós temos Aprenda a Bíblia, aqui nós temos o conteúdo do que ensinar, dicas práticas, muito bacana, os tutoriais, aqui nós temos a disciplina, a apostila para você baixar também, tá? E aqui temos tutoriais de como acessar, você que vai estudar, que quer estudar, saiba como acessar, tá bom? Aqui nós temos as videoaulas, tá bom? Bastante videoaulas. E aqui temos a disciplina. Inclusive, aqui, ó. Aqui é um pouquinho sobre o professor, quem somos, é muito importante, tá bom? Aqui são as nossas redes sociais e o conteúdo todo está aqui. Por exemplo, aqui tem as abreviações, nosso credo, a introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, como manusear a Bíblia, a história da crítica bíblica, aspectos positivos e bons da crítica, a doutrina de Deus, a possibilidade de conhecer a Deus e assim sucessivamente, tá bom? A tradução, a cronologia, a infabilidade, os símbolos da Bíblia, e aí vai a disciplina, tá bom? Aqui você já volta direto para o site. Bom, volta direto para o site, tá bom? Então você pode se profissionalizar, pode desenvolver melhor o seu ministério, tá bom, querido? Vamos aqui dar continuidade para perder o medo. Estude bastante, ore bastante, tá bom? Ok, senhor? A paz do Senhor, Jaimilson Ribeiro, Guaiana, Tocantins. A paz do Senhor a todos. Vamos lá, cadê aqui? Jonathan, os valores não tem no Brasil. Esses valores, Jonathan, não tem no Brasil. Acessível para todas as pessoas. Obrigado, Jonathan Messias Salles. Obrigado, Deus abençoe, viu? Iramirton, muito boa aula. Nos encoraja a ir buscar mais e mais. Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Elias Soares, muito bom, pastor Liniberto. Bons ensinos para todos nós. Elias Soares, de Sorocaba, São Paulo. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe sua vida de uma forma toda especial. Bom, vamos ver? Vamos ver como estamos aqui, Minas Gerais.
Muito obrigado, pastor, pelas informações. Amém. Deus abençoe. Estarei no início, Jonathan, Messias, estarei iniciando o curso. Muito obrigado pelo material. Amém. Estou aprendendo muito. Conta comigo, meu amigo. Elias, Deus abençoe. Iramirton, José, obrigado pelos PDF, ótimo material. Jonathan, obrigado. Amém. Marcos Vinícius, amém. Carlos Silva, eu tenho curso de teologia oratória e estou muito satisfeito. Obrigado, Carlos. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Michele, pastor, sei que não é o tema da sua aula, mas o senhor tem alguma estratégia para decorar referências bíblicas? Falar um versículo e saber onde está na Bíblia, sem olhar? Eu sei, Michele. Eu vou, por exemplo, eu sei que não está, mas está dentro daquilo que vai que vai te auxiliar futuramente. Por exemplo, eu acredito, e o que é que eu faço? Eu sempre, quando eu estou lendo, eu pego o texto que eu estou lendo, o capítulo que eu estou lendo, a página que eu estou lendo, eu marco com algo. Cadê a Michele? A Michele está no Teologia ao Alcance de Todos. Gente, desculpa que é tanta gente nas redes. Michele, primeira dica, tá bom? Quando você estiver lendo, marque a sua Bíblia. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas. A Bíblia para ser lida é papel que contém a palavra de Deus, mas é papel que pode ser marcado, tá bom? Papel que pode ser marcado e vai te ajudar. Bom, eu uso isso aqui, ó. Isso aqui me ajuda a gravar, tá bom? Então eu marco, eu estou falando um assunto, marco de uma cor, estou falando outro, marco de outro, estou falando de outro, marco de outro, estou falando de outro, marco de outro. Isso é muito importante. Quando você vai citar uma referência, aí você vai estar com ela gravada na sua memória. Aí você lê e repete, lê e repete. O maior segredo é você ler aquele texto muitas vezes e estudar o texto. Então, existe uma diferença muito grande entre apenas ler e estudar. Quando você faz a sua leitura diária, tá bom? Quando você faz a sua leitura bíblica do seu alimento diário, é uma forma. Agora, quando você faz a sua leitura de estudo para análise, aí você lê várias vezes, lê várias traduções, que hoje permite até na internet, tem. Então isso vai te ajudar muito. Bom, agora o que eu indico mais é o seguinte, leia várias vezes. Por exemplo, vai estudar Efésios 1, estude Efésios 1 e só sai depois que você aprender Efésios 1. Então, Efésios 1, capítulo 1, versículo 2. Efésios 2, capítulo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Paulo fala sobre isso. Efésios 3, capítulo 1, Paulo fala sobre isso. Então, o teu propósito em citar a referência é importante. Mas o mais importante é você entender aquele texto. Porque se você entende aquele texto, estuda aquele texto, então é importante citar o texto, mas mais importante ainda é você entender o texto que você está recitando, porque aí você vai dar tempo ao seu cérebro a entender aquele assunto. Então, quando eu falo da estátua de Daniel, onde que ela está? Da visão de Nabucodonosor. Então, eu estudei o texto, eu não só li. Então, onde está? Minha mente vai fazer o quê? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esdras, João, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel, a visão está onde? Se a minha mente não falha, está no capítulo 2, eu acho. Será? Vai capítulo 3, vai capítulo 4. Na pregação não pode pensar assim. Então, se você pesquisou, estudou, então, automaticamente, e quando você estudar, você, na realidade, tudo que você estudar, tente ensinar e comentar com outras pessoas. Comenta com um amigo, olha, Daniel capítulo 2 fala sobre esse assunto, ó, Ezequiel capítulo 5 fala sobre esse assunto, Apocalipse 1 fala sobre esse assunto, então isso vai te ajudando a memorizar também, tá bom? Isso é muito bom. Inclusive, eu vou depois fazer junto com vocês, tá bom?